A palavra de Deus nos fala que a igreja do Senhor Jesus passou dias muito difíceis aqui nessa terra. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, coube a missão dos apóstolos continuarem pregando a palavra, continuar pregando o evangelho e seguindo assim a missão que Jesus tinha colocado encarregado nas mãos dele. Eles sabiam que a tarefa seria muito difícil. Eles tinham noção da periculosidade que eles corriam, das afrontas que eles sofreriam, mas tudo havia de mudar quando as perseguições realmente começassem a ocorrer sobre a igreja. Quando Satanás levantasse os reis, os poderosos e as pessoas que tinham algum tipo de influência em Israel começassem a se levantar sobre a igreja, mudaria a trajetória e a história da igreja. E diz a palavra de Deus que a igreja entrou num processo muito difícil. A igreja começou a sofrer perseguição. O rei que reinava naquela época, naquela cidade, naquela localidade na Judéia, era um rei chamado Herodes. E diz a palavra de Deus que o povo de Deus, a igreja do Senhor, o próprio Jesus, já havia passado grandes complicações por causa do governo de Herodes. Esse Herodes a qual nós lemos aqui, que encerrou Pedro na prisão, se nós voltarmos aos evangelhos, nós vamos perceber que o avô dele, Herodes o Grande, ele foi aquele rei que colocou aquele edito para que matassem todas as crianças, porque havia promessa em Israel do nascimento do Salvador, e era do interesse de Satanás que o Salvador morresse, que ele não viesse ao mundo, assim como foi também com Moisés. E diz a palavra de Deus que Herodes o Grande, então nos tempos de Jesus, sabendo que estava por vir então o Salvador, mandou que matassem todas as crianças. E diz a palavra então que Maria e José e Maria, os pais de Jesus, eles se retiraram dali e foram para o Egito até que o Senhor ordenou que eles voltassem. E Jesus saiu com vida. O sobrinho desse Herodes, a qual nós lemos aqui, também é conhecido nos evangelhos. Quando nós fazemos uma leitura rápida, a impressão que nós temos é que são todos Herodes, mas é uma família com o mesmo nome, mas pessoas diferentes. Herodes Antipas foi aquele homem que mandou decapitar João Batista, ainda nos tempos do ministério de Jesus. Então essa família de rei em Israel, para Israel, ela era uma afronta. Ela perseguia o povo de Deus. Desde o princípio ela perseguia a igreja. Aqueles que anunciavam a palavra de Deus sofriam perseguições constantes da parte de Herodes. A família de Herodes era uma família envolvida em intrigas, em confusões, em assassinatos. Eles não mediam esforços para atingir o poder. E todo o poder que eles possuíam, eles empregaram com força e com violência contra a igreja, simplesmente pelo fato de que os apóstolos anunciavam salvação, arrependimento e o reino dos céus. Às vezes, amados, você enfrenta a luta, você enfrenta a adversidade, você não sabe por quê. Às vezes você acha que é por causa do seu comportamento, da sua forma de agir. Às vezes você imagina que o mundo e tudo está contra você e contra a sua vida. Na verdade, o diabo tem visto você tentado ficar em pé. O diabo tem visto a sua trajetória no decorrer dos anos e tem percebido que você tem se aproximado do Senhor, que as coisas que você anteriormente fazia, você já não faz mais, que a forma com que você buscava a Deus, ela se intensificou. A partir de hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Não que você tenha perfeições em si mesmo, não isso, mas que você tem buscado conhecer a Deus, você tem buscado se aproximar do Senhor, e o diabo sabe de todas essas coisas. E às vezes ele faz comigo, faz com você, como ele fez com a igreja. Ele se levanta com grande fúria sobre nós. Ele se levanta contra o povo de Deus, tentando destruir, tentando minar as nossas forças, tentando acabar com aquilo que nós acreditamos e derrubar a nossa fé. Mas ainda que isso tenha ocorrido na sua vida, confie em Deus, acredita, descansa no Senhor, porque o teu Deus está contigo, Ele não te desamparará, em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor crescia, diz a palavra de Deus que ela evoluía. O evangelho era pregado em Samaria, na Judéia, em Jerusalém. Paulo já pregava também o evangelho, já anunciava, a igreja se fortalecia. Só que a igreja sofria muita pressão e muita inveja por parte dos fariseus. Havia uma classe de judeus chamados fariseus, religiosos,
que perseguiam a igreja incessantemente. Eles não cessaram com a morte de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição de Cristo, e eles, tentando acabar e minar com o ministério de Jesus, o mataram. Mas isso na verdade apenas fez com que a igreja evoluísse, ela crescesse, porque após a ressurreição de Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus andou durante 40 dias e apareceu para muita gente. Aquele povo ficou atônito, eles ficaram malucos. Como assim? Esse homem morreu. Eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele carregando a cruz, eu vi o exército romano açoitando ele, maltratando, eu vi quando colocaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e nós vimos ele. As pessoas, amados, elas não conseguiam conter em si mesmo tudo aquilo que estava acontecendo. As pessoas viam que realmente era verdade. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio para remir os nossos pecados. E as pessoas anunciavam, a igreja crescia. E diz a palavra de Deus que Herodes se inflamava com isso, porque Herodes, ele se achava, se considerava uma divindade. Ele achava que toda reverência, toda autoridade devia ser dada apenas a ele, a adoração deveria ser dada a ele. E o povo de Deus, a igreja, não adorava a Herodes. A igreja não se dobrava, não adorava Herodes, não confessava que Herodes era uma divindade. Somente Jesus Cristo é o Senhor, eles declaravam. Às vezes, pelo simples fato de você estar na casa de Deus, as pessoas, elas ficam revoltadas com você. As pessoas não entendem e não vão entender, não se elas continuarem tentando da forma errada. Elas vão apenas entender a partir do momento que elas quiserem realmente ter comunhão com Deus, que você tem comunhão, porque você sim tem comunhão com o Senhor. Se você está aqui é porque Deus tem te trazido, é porque Deus tem mostrado para você que Ele está com você, que Ele quer fazer você uma pessoa abençoada, uma pessoa guardada. Ele quer mostrar para você que Ele continua te abençoando, Ele quer se revelar cada vez mais para você, Ele quer continuar cada vez mais mostrando coisas maravilhosas, Ele quer continuar fazendo a obra na sua vida, Ele quer mudar ainda mais a sua família, abençoar mais ainda a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. Ele quer te mostrar coisas boas, coisas novas. O teu Deus quer te abençoar nessa noite. Só que o diabo não aceita isso de forma nenhuma. E diz a palavra de Deus que como a igreja crescia, e aquilo incomodava, aquele discurso incomodava os ouvidos de Herodes, ele ficou revoltado, mandou a guarda romana prender a Tiago. Tiago era irmão de João, não João Batista, o apóstolo João, o apóstolo Tiago. Diz a palavra de Deus então que Herodes mandou prender a Tiago, e ele matou Tiago. Tiago teve a sua cabeça decapitada, ele foi decapitado, teve a sua cabeça decepada à espada. E diz a palavra de Deus que os inimigos da igreja, os judeus, agradaram-se disso. Se você se atentou à leitura, disse que os judeus ficaram contentes com isso. Isso ainda estimulou mais Herodes a cometer coisas absurdas. Isso fortificou ainda mais a confiança de Herodes. Opa, peraí, a igreja está crescendo, mandei prender a Tiago, matei esse homem. Os fariseus ficaram todos felizes, os judeus gostaram disso, vamos continuar a perseguição. E diz a palavra de Deus que ele, não contente de ter matado Tiago, ele mandou também prender a Pedro. Prendeu Pedro, colocou 16 soldados fazendo guarda sobre Pedro, mais 2 soldados no cárcere com Pedro, amarrados, para que ele não tivesse a oportunidade de escapar, para que ele não tivesse a oportunidade de sair daquele lugar. Amados, para Pedro e para a igreja que caminhava, que crescia, que continuava, isso foi um golpe muito forte, muito terrível. Um dos principais da igreja, Tiago, morto, decapitado. Ainda que a igreja cresça em Jesus, confiava em Jesus, mas isso foi uma coisa muito terrível, muito difícil. Às vezes você passa por situações complicadas, difíceis, que parecem que é o fim. A princípio parecia ser o fim da igreja, alguém havia perdido a vida, e havia um próximo já na fila,
Já vi um outro ali à espera, só estavam aguardando a Páscoa. Pedro estava preso para que, passando o feriado dos judeus ele fosse o próximo. Às vezes tem situação na sua vida que parece que é o fim, que parece que tudo está acabado, que parece que não tem solução, parece que as coisas não vão caminhar, você não vê uma luz no final do túnel, mas ainda que pareça que é o fim, o teu Deus está contigo em nome do Senhor Jesus. O teu Deus não te desamparou, o teu Deus está contigo ainda, Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele te protege. Fique em paz. Fique em paz, descansa no Senhor, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele fará coisas a respeito da sua vida. A palavra final vem de Deus e não dos homens, ainda que o homem tenha algum tipo de autoridade. Herodes era o principal, era o rei daquele lugar, ele tinha autoridade para prender e para soltar, ele tinha autoridade sobre cada vida dos cidadãos judeus que estavam sobre jugo do Império Romano. Roma reinava daquele lugar, pouco importa os judeus, o que importa é que é a vontade de Roma estava naquele lugar, Herodes estava naquele lugar, e a vontade dele seria feita, o povo querendo ou não. Às vezes é isso que você tem enfrentado, você tem estado nas mãos dos outros. Saiba de uma coisa, você não está nas mãos de ninguém, é o seu inimigo que está nas mãos de Deus. É o teu Deus que tem te guardado. O teu Deus tem o inimigo, seu inimigo nas palmas da mão dele. Aqueles que tramam contra você, aqueles que querem o seu fim, aqueles que não suportam você, aqueles que tramam o seu pior, a sua desgraça, que te desejam apenas coisas ruins. Essas pessoas não prevalecerão, porque o teu Deus está contigo. O seu Deus é quem te ajuda, é quem te sustenta. Erga as duas mãos bem alto aos céus, repita assim comigo: meu Deus, eu confio no Senhor, eu sei que é o Senhor quem me guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abaixa as mãos. Ainda que pareça que ao fim quem governa tudo é o Senhor. Não era Herodes que governava aquele lugar, nem tampouco o Império Romano, era o próprio Deus. Aí você me pergunta assim: pastor, por que Tiago morreu então, se Deus estava com a igreja? Por que Deus permite essa situação na minha vida ficar dessa forma, se Deus está comigo? Se é o Senhor quem governa, por que acontece tanta tribulação no mundo? E esse é um argumento de muita gente que acredita no ateísmo. Se Deus existe, por que tem fome? Por que tem guerra? Por que tem tanta desgraça? Por que tem o Covid-19? Deus permitiu que Tiago morresse, amados. Isso nos faz entender a decisão soberana de Deus. Tem coisas na palavra de Deus que nós temos que entender que é a vontade de Deus, e nós não entendemos muitas vezes o plano do Senhor. É a vontade soberana dele que prevalece. É a vontade soberana de Deus que prevalece sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ainda que aconteçam coisas na sua vida, ainda que pessoas que estejam com você talvez um dia venham a partir, nós temos a certeza de uma coisa: seja de morte natural, seja doença, pouco importa, seja um acidente de automóvel, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A morte de Tiago foi a vontade de Deus, e não apenas foi uma decisão, uma autorização soberana de Deus sobre aquela circunstância naquele momento. Deus permitiu que aquilo ocorresse, mas isso não significava que Deus não estava no controle. Às vezes o que acontece conosco é quando as coisas começam a caminhar por uma outra direção, a qual nós não esperávamos. Nós imaginamos que as coisas estão sem controle, as coisas estão fora de ordem, tudo parece bagunçado. Sabe um caminhão, um carro numa ladeira sem freio? Mais ou menos isso, desgovernado, sem freio, a pessoa perdeu a direção. Esperemos o pior. Não pense dessa forma, porque a sua vida não está assim. A sua vida não é uma bagunça, porque o teu Deus não é um Deus de bagunça. A tua vida não está desorganizada, porque o teu Deus não é um Deus desorganizado. O teu Deus continua no controle. Se Ele permitiu situações na sua vida, aguente firme, suporta, confia no Senhor, porque a providência vem dEle, em nome do Senhor Jesus. Se você confia em Deus, amados, você deixa Deus agir. Se você descansa no Senhor, você deixa que Ele opere na sua vida.
A providência, por mais que nós tenhamos vontade muitas vezes de agir, o trabalhar e a vontade de Deus sempre é o melhor. Eles poderiam, a igreja estava crescendo, sim ou não? Sim ou não? Eles poderiam amotinar ali um povo, olha, vamos juntar aqui, vamos começar a matar romano aqui, vamos tramar uma entrada no palácio de Herodes, vamos começar a reunir gente aqui. Não eram só os cristãos que eram perseguidos não, tá? Muita gente era perseguida, muita gente. Herodes não era muito adorado no meio do povo lá não. O Império Romano não tinha muito a aceitação, era uma troca de favores. Os principais daquele lugar, os religiosos, os fariseus, eles controlavam a multidão em troca de favores com o rei Herodes. E Herodes dava para eles uma vida boa, uma vida confortável, dava para eles o que se dizia naquela época a paz romana. Eles tinham paz, a pax romana. Roma chegava no lugar, dominava o lugar, conquistava aquele lugar. E o acordo era o seguinte: se vocês servirem ao Império Romano e prestarem submissão a Roma, vocês serão poupados. Vocês serão uma cidade dominada pelo Império Romano, farão parte do Império Romano, terão todos os benefícios que o Império Romano possa oferecer. Mas tem uma coisa: quem governa é Roma. Eles poderiam, a igreja poderia sim ou não tomar providência própria, tentar livrar a Tiago, sim ou não? Poderiam organizar, tomar as forças que eles poderiam ali se unir, ainda que fosse uma coisa meia louca, mas com a revolta no coração, isso poderia ter ocorrido, sim ou não? Sim. Sabe o que a igreja do Senhor fez? A igreja do Senhor se reuniu para orar, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que o povo de Deus se reuniu à oração. Pegue aí na sua mão a palavra de Deus. Eu gostaria que você lesse aqui, nós passamos brevemente por essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no verso de número 5. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha para cá. Sabe qual é o ponto crucial aqui dessa passagem? A oração a Deus. A oração contínua ao Senhor é o ponto fundamental que move a mão de Deus naquele lugar. A sua principal arma não é a sua força física, não é a sua palavra, não é o poder aquisitivo ou o dinheiro que você tem ou o seu intelecto. A principal força que você tem contra as investidas de Satanás é a oração. Eu não estou dizendo, pastor, 1 hora de oração. Não importa. Não importa se você sobe ao monte para orar, ou você vai no banheiro da sua casa para orar, ou se você ora na sua cama deitado, ou se você ora em pé, ou se você ora, não importa. O importante é você orar. É você apresentar a Deus a sua situação difícil, o seu problema, o que te tira a paz, aquilo que te aflige, aquilo que tem se levantado contra a sua vida. É isso que vai ser justiça de Deus para você na sua vida, amados. A justiça não é nossa, ela vem do Senhor. Quem confia em Deus, confia na providência dele. A igreja já havia perdido o Tiago, não havia mais o que ser feito. Passou-se o tempo, Tiago não ressuscitou, ele morreu, ele continuou morto, ficou como testemunha para aquelas pessoas que ficaram vivas. E o próximo já seria Pedro, já estava tudo certo. Só que algo diferente aqui nessa passagem. Eu até toquei nesse tema hoje pela manhã. A palavra de Deus nos fala que tudo isso aconteceu. Toda essa situação estava ocorrendo naquele lugar, ali naquela região. Essa turbulência, a igreja escondida, orando incessantemente, buscando. Pedro ficou aproximadamente 1 semana dentro do cárcere, a igreja orando continuamente ao Senhor, buscando a face de Deus, entregando a situação deles e a vida de Pedro nas mãos do Senhor. Se fosse ou eu ou você na situação de Pedro, nas vésperas da minha e da sua morte, sermos decapitados, e sabíamos disso, como seria a sua última noite de vida? Insônia, depressão, tristeza, choro, angústia, sim ou não? Às vezes a sua situação te causa tudo isso. Às vezes a sua situação, a situação que você passa, causa todas essas coisas e mais um pouco. Sabe por quê? Porque você acha que é o seu fim,
que tudo acabou, que não há uma nova esperança e que as coisas acabaram. Ainda há uma esperança sobre Deus na sua vida, em nome do Senhor. Em Deus há um escape, em Deus existe sim uma saída. A palavra de Deus nos fala que a igreja orava. A igreja orava, buscava o Senhor. Senhor, livra a Pedro. Deus, tenha misericórdia da vida de Pedro. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Tenha misericórdia do teu apóstolo. Senhor, não permita que ocorra na vida de Pedro a mesma coisa que ocorreu na vida do Tiago. O Senhor sabe todas as coisas. Deus, nós entregamos a Pedro nas tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha planos diferentes para a vida de Pedro. Para de reclamar, amados, da situação adversa sobre você. Luta sempre vai ter, menor, maior, sempre vai ter. Começa a olhar e ver Deus na sua vida, e aqui está o exemplo disso. Volta para a palavra de Deus, agora em Atos dos Apóstolos, aí mesmo, no versículo de número 7, a igreja orava, e olha o que aconteceu na prisão onde estava Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha para cá. Pedro dormia. O milagre de Deus chegou naquele lugar, na prisão, iluminou todo aquele lugar, e foi necessário que o anjo acordasse a Pedro. Pedro estava em paz. Reflete bem comigo. Tiago foi decapitado. A igreja orava. Pedro era o próximo. Após o feriado ele seria morto. Diz a palavra de Deus que a confiança de Pedro em Deus era tão grande que ele dormia tranquilamente em nome do Senhor Jesus. Descansa, amados, confie em Deus, dorme o sono que Deus permite que você durma. Descansa a sua cabeça no seu travesseiro, repousa, confia nas mãos do Senhor. Ainda que o inimigo tenha se levantado contra a sua vida, Deus está contigo. Faça como Pedro fez, descansa no Senhor, porque tudo está nas mãos de Deus, não é o seu fim. Ainda que pareça que Satanás se levantou, vai tudo ser acabado. Tudo que você lutou, tudo que você conquistou está destruído. Fique em paz, porque o teu Deus não te desampara nessa noite. Tem uma frase de um homem, eu até anotei, não vou assumir ela para mim porque é muito profunda essa frase, mas não fui eu que criei. A frase diz assim: o anjo chamou a Pedro na prisão, o anjo despertou a Pedro, mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo não chegou lá sozinho, amados. O milagre não vai chegar na sua vida sozinho. Não vai acontecer nada se você não fizer nada. Se você não tomar uma posição, se você não buscar, se você não fizer como a igreja, se você não fizer como Pedro. Pedro descansava. Pastor, provavelmente Pedro também orou naquele lugar, com certeza. Com certeza, só que Pedro orou e descansou. Pedro orou e entregou tudo nas mãos do Senhor. Se fosse para morrer, se é para ser decapitado, então que nós vamos. Se é para cumprir a vontade de Deus e que a vontade de Deus me leve à morte, então que isso aconteça. Não tenha medo das consequências por servir a Deus. Não temas perseguições, não temas afrontas, não temas injúrias de Satanás, não temas mentiras que o diabo levanta contra a sua vida. Não temas. Pastor, eu sou perseguido, eu sou afrontado, eu sofro perseguições, pessoas têm ciúmes de mim, têm ciúmes da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha condição financeira, do meu carro. Não importa, não temas. Foi o anjo quem acordou a Pedro, mas foi a oração que foi lá buscar o anjo. Ore a Deus, entregue a sua situação nas mãos do Senhor. Se tem alguém que pode mandar o anjo hoje sobre a sua vida, é o próprio Deus. Se tem alguém que pode ouvir hoje a amargura que está dentro do teu coração, esse é o próprio Deus. A oração da igreja tem poder, por isso que nós congregamos, amados. Aqui não diz, e João orou. Diz João orou? Não. Diz Maria orou. É isso apenas que está dizendo?
Foi Bartolomeu que orou. Foi um crente que orou. Foi a igreja. A igreja, você é forte quando você está no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não são essas quatro paredes. A palavra de Deus pode ser pregada lá fora, ao relento. Isso daqui é apenas uma segurança, um conforto para mim e para você. Um lugar separado para isso, legalizado na prefeitura, junto ao Estado, que o governo permite que seja assim, permitida a abertura da igreja. Apenas isso. São as pessoas. A partir do momento que nós vamos embora, isso aqui é um galpão vazio e fechado. Acabou. Mas onde quer que você esteja, você é a igreja do Senhor, você é povo de Deus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o diabo não pode contra a sua vida, porque o teu Deus está contigo, hoje e para sempre, amém. Glória a Deus. Pedro descansava, mesmo sentenciado à morte. E diz a palavra de Deus que o anjo entrou naquele lugar, resplandeceu a luz naquele lugar, acordou a Pedro e disse: Pedro, acorda. Ele despertou Pedro. Pedro estava dormindo profundamente. Eu muitas vezes tenho um sono leve, qualquer barulho me acorda. Quando a bispa vai sair de manhã, eu falo: sai na ponta do pé, pelo amor de Deus, porque senão vai voar travesseiro 6 horas da manhã aqui. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Menina barulhenta. Pedro dormia tão profundamente, amados, que a luz do Senhor resplandeceu naquele lugar. O anjo entrou naquele lugar, ficou do lado de Pedro, e Pedro, nada. O anjo acordou Pedro, cutucou a corda. Acorda. E agora eu gostaria que você voltasse, versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a sua capa e segue-me. E saindo segui, e não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro imaginava que estava sonhando. Ele estava dormindo tão profundo, ele não sabia o que era real, o que era irreal, o que era sonho, o que era visão. Ele acordou com um anjo falando para ele: coloca a tua sandália. Como você vai fazer hoje? Pedro estava tão despreocupado que Pedro estava provavelmente despido. É claro que as roupas naquela época, os homens usavam vestes, as roupas eram diferentes, mas Pedro tirou as sandálias, provavelmente o cinto, colocou a sua capa de lado, reclinou a sua cabeça, provavelmente não tinha travesseiro, talvez palha, outra vez numa prisão, a prisão apenas de pedra. O que diz a palavra de Deus é que ele deitou e dormiu profundamente. Tal era a tranquilidade de Pedro. Hoje você vai chegar na sua casa terminando o culto. O mais comum que ocorra é que você chega, a primeira coisa, você senta numa cadeira, no sofá da sua sala, vai ligar no Fantástico, vai ver os gols do Fantástico, sei lá, vai tirar o seu sapato, vai tirar o cinto e vai falar: ufa, amanhã a semana começa. Você vai dar aquela relaxada. Pedro estava em paz na prisão. Pedro dormia, descansava tranquilo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E é interessante que a palavra de Deus nos fala aqui, não sei se você reparou, o anjo que lembrou para Pedro: Pedro, pega a sua capa, pega também a sua capa. Irmãos, numa prisão, sentenciado à morte, a ponto de ser degolado, o que uma capa importa no momento como esse? Sandália. Se tiver nu, vai embora nu. O homem pelado correndo dentro da prisão, vai embora, salva a sua vida, homem. O anjo falou: se veste, calça as suas sandálias, pega a sua capa e me segue. Nada do que é teu, Pedro, vai ficar nessa prisão. Amado, sabe o que isso significa para mim e para você? Nada do que é teu, o diabo vai tomar, em nome do Senhor Jesus. Nada, nenhuma agulha, nada. Nada do que pertence a você o Senhor deixará passar despercebido. Israel, quando foi sair do Egito, Moisés recebeu a orientação de Deus. Moisés disse assim: amados, Faraó liberou, sim ou não? Faraó liberou o povo de Deus, sim ou não? Sim. Vai, some daqui. Claro, depois de algumas pragas ali, né, uns efeitos especiais ali naquele lugar.
Mas Deus falou para Moisés: Moisés, nenhuma agulha ficará no Egito, nada do que é do povo de Deus vai ficar nesse lugar, nada. Eles pegaram até a ossada de José, eles levaram o corpo de José juntamente com eles, não vai ficar nada, a gente não vai deixar nada, tanto que não é provado até hoje. Eu acredito na palavra de Deus. Quem concorda? Quem acredita também? Então eu acredito que o povo de Israel passou pelo Egito. Muita gente duvida que Israel passou pelo Egito, porque eles não encontram na arqueologia, eles fazem escavações, eles encontram muitas coisas, pirâmides, eles encontram muitas coisas enterradas, esfinges, as esfinges aliás estão lá, esqueci o nome, não é túmulo que chama? A tumba, isso, a tumba, eles encontram tumbas dos antigos faraós naquele lugar, mas eles não encontram nada naquele lugar que diz que um dia Israel passou por aquele lugar. Muitos historiadores dizem que isso aqui é uma fábula, uma história, um fato, é um povo que tinha fé lá, não teve tudo isso, não teve abertura de mar, porque não encontram nada no Egito, não encontram nada que corresponda a que Israel passou por aquele lugar. Não é que eles não encontram porque Israel não teve, é porque Deus não permitiu que nada ficasse no Egito, Deus não permitiu que nada de Pedro ficasse naquela prisão, e Deus não permitirá que Satanás leve nada do que é seu, em nome do Senhor Jesus. Abra a palavra de Deus aí em Salmos, capítulo 4, versículo de número 8. O Salmos está mais ou menos na metade da Bíblia, na primeira metade da Bíblia. Se você abrir na metade, você volta um pouquinho, você vai cair inevitavelmente em Salmos. Abre em Salmos, capítulo 4, versículo de número 8. Salmo, capítulo 4, Salmo 4, 8. Todos acharam? Salmo capítulo 4, versículo de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É só o Senhor quem te dá a segurança, irmãos. A segurança que você tanto precisa, ela vem apenas de Deus. É o Senhor quem dá a segurança que você tanto precisa. O salmista aqui, ele é claro: em paz eu descanso. É o Senhor quem dá paz, é o Senhor quem dava paz para Pedro, é o Senhor que tem a paz que você tanto precisa, é o Senhor quem pode hoje trazer paz para o seu coração, é Deus que pode tranquilizar o seu coração e a sua vida e a sua alma. Foi Deus quem livrou a Pedro daquele lugar, e Pedro descansava. Era o Senhor quem cuidava de todas as coisas, era Deus quem cuidava que as sandálias, que os cintos, que a capa de Pedro não ficasse naquele lugar. Quando o anjo tocou a Pedro, pegou Pedro pela mão, imediatamente as algemas caíram na mão de Pedro, e ele passou sobre todos aqueles lugares sem que nenhuma porta fosse aberta. Quando Deus, amados, está conosco, nós podemos descansar, nós podemos ficar em paz, porque o Senhor é quem nos livra. Descansa em Deus, porque Ele está contigo. Quantos creem nisso? Digam amém. Então levanta as duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo: meu Deus, eu confio que o Senhor é quem me guarda, eu confio que é o Senhor quem me protege. Amém. Abra a palavra de Deus aí mais uma vez, avança alguns livros para frente de Salmos. Se você avançar 3 ou 4 livros, você vai chegar em Isaías, vai passar por Cantares de Salomão, Provérbios, Cantares e Isaías. Abra no livro de Isaías, capítulo de número 4 e no verso de número 10. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 4, versículo de número 10. Perdão, Isaías capítulo 41 e versículo de número 10. Nem tem o versículo 10 no capítulo 4. Isaías capítulo 41 e versículo de número 10. E tenho certeza que todas essas passagens Pedro conhecia, foram escritas antes de Pedro. Isaías 41, 10 diz assim: Não
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É o teu Deus quem faz justiça com a destra poderosa dele. É o Senhor quem te guarda, é Ele quem te conduz, é Ele quem faz justiça. Apenas não temas, amado, a mão do adversário, o peso do diabo sobre a sua vida. Não temas, suporta. Herodes não tinha poder sobre a igreja, e o diabo não tem poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Temos que aprender a descansar no Senhor, confiar em Deus, ter comunhão com Ele, confiar que é Ele quem nos livra, confiar que a nossa confiança tem que prover única e exclusivamente dEle. Quem confia nos homens é desamparado, quem confia nos homens acaba se vendo só, quem confia nos homens acaba se vendo sozinho, perdido, sem rumo, sem direção. Me ajudou até aqui, daqui em diante me abandonou, e agora? Confie em Deus, é Deus quem está contigo, em nome do Senhor. Não era Herodes que tinha poder naquele lugar. Deus permitiu que Tiago fosse morto, sim, mas Deus continuava sendo Deus. Volta para Atos dos Apóstolos, lá onde nós estávamos, quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Capítulo 12, no verso 10, diz assim: quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual, aliás, amados, queria pedir aqui perdão, porque as portas se abriram sim, tá bom? Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Isso que eu disse, aliás, o meu equívoco não surpreende e não diminui nada o milagre que aconteceu, sim ou não? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olhe para cá. O que de Herodes esperava era a morte de Pedro. O que os judeus esperavam? A morte de Pedro. Quando Pedro viu que ele passou por todos aqueles lugares, as cadeias caíram das suas mãos, as portas se abriram, ele estava lá sozinho. Quando o anjo do Senhor cumpriu a missão, ele deixou Pedro. Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, isso não foi sonho, agora eu sei que o Senhor me guardou da mão dos judeus, me guardou das mãos de Herodes. Você verá o milagre de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Os seus olhos verão quem é Deus. É Deus que vai se revelar para você. É Deus que está te prometendo hoje, nessa noite, que Ele vai se revelar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro então saiu daquele lugar, chegou naquela pequena congregação onde haviam alguns cristãos, e diz a palavra de Deus que ele começou a bater na porta desesperadamente. Havia uma pequena moça ali, e ela ouviu a voz de Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro. Diz a palavra de Deus que ela ficou angustiada, saiu correndo, ela não tinha reação, voltou para as pessoas e disse: estão batendo na porta, é Pedro. E as pessoas, olha que engraçado, as pessoas que estavam lá orando para a libertação de Pedro, sim ou não? Uma menina chega e diz: eu ouvi a voz de Pedro. Eles temiam tanto que eles clamavam, talvez não tinham noção da oração, do poder da oração. Eles temeram aquilo, imaginando que fosse a guarda romana vindo para prender mais alguns. Diz a palavra de Deus que eles disseram: é um anjo. O anjo já tinha feito o seu trabalho há tempos, era Pedro liberto naquele lugar. Diz a palavra de Deus que eles foram até lá, não acreditaram. Quando eles abriram a porta, eles começaram a gritar atônitos. Eles não sabiam o que fazer. Pedro acalmou todo mundo, pediu que todos fizessem silêncio, se acalmem. E Pedro contou para eles tudo o que tinha acontecido naquele lugar. Pedro então saiu da Judéia e foi pregar o evangelho futuramente em outros lugares, e Pedro continuou o seu ministério. O que era para ser o final de Pedro, amados, se tornou um grande milagre. O que é talvez para ser o seu fim pode ser um grande milagre de Deus na sua vida. Não subestime
o poder de Deus sobre a sua vida. Não subestime aquilo que Deus tem para fazer por você, porque o Deus que você serve, Ele é fiel. Deus diz: eu não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Tudo foi feito por mim, tudo que existe fui eu quem criei. Quando Deus mandou Moisés lá no Egito trazer os hebreus para que eles pudessem ser libertos, Moisés não sabia o que falar. Mas Deus, o que eu vou falar para aquele povo? Eu sou pesado de boca, a história você conhece. Senhor, o que eu falo? Como que eu vou convencer esse povo de que o Senhor apareceu para mim? Deus disse assim para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou, aquele que é o princípio de tudo, aquele que é o todo-poderoso, aquele que pode tudo, o eu sou. Faraó também era uma divindade no Egito, ele se achava alguma coisa. Alguém superior a Faraó mandou Moisés naquele lugar. Alguém superior a Herodes mandou um anjo lá naquele lugar, livrar a vida de Pedro. Alguém muito superior ao seu problema e à sua afronta envia sobre a tua vida hoje um milagre em nome do Senhor Jesus. Não vai ser eu que vai fazer você crer na palavra de Deus. É o Espírito Santo que está sobre a sua vida. É a palavra de Deus que repousa sobre o seu coração, que tem o poder de transformar a sua história, se você assim crer, se você assim acreditar, se assim você for obediente ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o anjo apareceu para Pedro, tirou ele daquele lugar, e Pedro obedeceu em tudo ao anjo. Ele seguiu o anjo. É você, amados, que tem que seguir a palavra de Deus. É você que tem que seguir os caminhos do Senhor. É você que tem que ouvir a palavra de Deus, deixar ela penetrar no seu coração e deixar que Deus trabalhe na sua vida. É você. Você pode estar do lado do anjo. Se o anjo te falar alguma coisa, se a palavra de Deus falar com você, você não der crédito, o anjo vai embora e você não é abençoado. Diz a palavra de Deus que Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou com o anjo. Não posso errar duas vezes, né? Duas no mesmo culto tá demais já. Perguntar para a bispa aqui, para os universitários. Diz a palavra de Deus que Jacó estava diante de uma grande decisão. Após anos ter saído da casa do seu pai, após ter enganado o seu irmão, ele estava prestes a retornar e falar novamente com Esaú. E ele saiu daquele lugar sozinho e voltou com uma grande caravana. Ele voltou rico, voltou próspero. Deus abençoou a Jacó na terra da aflição dele. E diz a palavra de Deus que no meio de um vale, chamado Val de Jaboque, o anjo apareceu para Jacó. E diz a palavra de Deus que Jacó agarrou aquele anjo e não permitiu que ele saísse daquele lugar. E o anjo queria retornar: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo feriu a Jacó. E diz a palavra de Deus: qual é o seu nome? Perguntou o anjo para Jacó. E Jacó respondeu: sou Jacó. E o anjo disse para Jacó: a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, o seu nome será Israel. Porque como você lutou por aquilo que você queria, você lutou, você batalhou, você seguiu, você obedeceu, você estava aqui. Às vezes você tem que batalhar por aquilo que você quer, e a sua batalha dói, fere na sua carne, muda a sua vida de uma tal maneira, amados, que você passa a ser quase irreconhecível aos olhos de quem conhecia você anteriormente. Pouco importa o que pensam de você anteriormente, você é uma nova criatura, porque o teu Deus te transformou e Ele te mudou. Você é chamado por um novo nome. Você não é mais A, B ou C, João, Maria, Pastor Davis, Bispa, Obreiro, irmão A, irmão B, irmão C. Você é chamado hoje filho e filha de Deus. E Herodes, milagre aconteceu. Primeiro Herodes, o grande, mandou perseguir Jesus, não teve sucesso porque não era o tempo de Jesus. Ele tinha uma missão, ele tinha um ministério. Jesus foi morto pelo Império Romano, mas não foi a vontade do Império Romano, porque Jesus mesmo disse, Jesus disse para Pilatos: ninguém tira de mim a minha vida, eu voluntariamente a dou. Pilatos disse assim: eu tenho hoje o poder de livrar, de tirar você daqui. Ninguém toma a minha vida.
Ninguém ceifa a sua vida, amados. Ninguém te destrói. Ninguém te destrói, se não for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus. Jesus declarou isso. Herodes o Grande mandou matar as crianças. Muitas crianças morreram. Outro ato da soberania de Deus. Mas pastor, por que Deus permitiu que tanta criança morresse? Um ato soberano de Deus. Deus é Deus e ponto final. É Ele quem dá a vida é um dom de Deus. Se você respira, é um dom de Deus. E levante as mãos para os céus e agradeça por isso, que você respire, que você possa estar aqui hoje, porque muita gente gostaria de estar no seu lugar. Essa semana mesmo recebi pedidos de oração. A bispa recebe constantemente pessoas internadas, pessoas em situação de UTI, pessoas que estão aflitas. Então agradeça, seja grato a Deus por você estar aqui hoje nessa noite. Nosso culto longo, quero amanhã descansar. Você está no melhor lugar da terra que você poderia estar, que é ouvindo a palavra de Deus. Se cansa suas pernas, é complicado ficar sentado, os bancos não são muito confortáveis, sabemos de tudo isso, mas o que importa é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus para você é alimento. Você vai sair daqui hoje cheio, eu tenho certeza disso. O primeiro Herodes causou tudo isso. Herodes Antipas mandou matar, degolar João Batista, cortar a cabeça de João Batista servida num prato. João Batista foi aquele que batizou Jesus, era aquele que anunciava: alguém maior do que eu vai vir, eu estou apenas aplanando os caminhos para que a salvação seja anunciada. Era apenas isso. Antipas também. Esse outro Herodes matou Tiago, prendeu a Pedro. Volta. Aliás, antes de lermos, diz a palavra de Deus para você entender, e aqui eu vou encerrar a mensagem. Diz a palavra de Deus que houve uma reunião. Os moradores de Tiro e Sidom estavam descontentes com o governo romano. E diz a palavra de Deus que eles causaram ali uma reunião. Tinha alguns que eram do conselho do rei, que conheciam alguns daquela localidade, e pediram que Herodes fosse até aquele lugar. Herodes vestiu suas vestes reais, colocou a sua melhor roupa, o seu melhor traje. Como eu disse desde o princípio dessa mensagem, ele era tratado como uma divindade naquele lugar. Colocou as suas melhores roupas e foi se apresentar perante o povo. E houve ali uma discussão, um desentendimento, e Herodes começou a falar algumas coisas, o povo não concordava, e provavelmente o povo começou a vaiar ali Herodes, começou a dizer: voz de Deus e não dos homens. Eles não queriam que o Império Romano reinasse sobre aquele lugar, mas Herodes, ele era tão soberbo, tão prepotente, que ele não descia do salto. E aí abra a palavra de Deus, volta aí para Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 12, versículo de número 22, olha o que aconteceu nessa reunião. Pedro já estava, milagre já tinha acontecido na igreja, e Pedro estava bem em segurança, inclusive pregando novamente a palavra de Deus. Versículo de número 22, e o povo exclamava: a voz de Deus e não do homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aquele que mandou matar a Pedro foi morto pelo Deus de Pedro. Aquele que matou a Tiago, foi morto pelo Deus de Tiago. Ainda que a situação, amados, parecesse sem controle algum, Deus governava ainda naquele lugar. Não era Herodes que tinha poder sobre a igreja, mas era Deus quem tinha poder sobre Herodes. Há relatos na história. Flávio José, um escritor judeu, ele relata que Herodes morreu de uma enfermidade estomacal 4 dias após este discurso. E a palavra de Deus nos fala que ele foi comido de bichos por não dar glória a Deus. A glória não é do homem, a glória é do Senhor.
O poder não vem do homem, vem do Senhor. O poder vem do teu Deus, o teu Deus reina. O teu Deus é o Todo-Poderoso. É Ele quem te livra, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te guarda, é Ele quem protege a sua família, a sua casa, os seus filhos. É Ele quem protege o seu entrar e o seu sair. É Ele quem permite que você possa dormir e que você possa acordar. É Deus que permite que você dê cada piscada, ainda que você não perceba. É Deus que permite que você respire a cada instante, sem fazer esforço algum para isso, sem estar ligado como uma máquina numa tomada. É o teu Deus quem cuida da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Confie em Deus, tenha sua confiança no Senhor, que Ele vai te guardar. Descansa o seu coração no Senhor, ainda que a dificuldade pareça grande, ainda que tudo pareça perdido, o teu Deus está contigo. Ainda que tudo pareça que está acabado, o teu Deus está no controle de todas as coisas. Não desanime, porque o Senhor não é um Deus de pessoas desanimadas. O seu Deus é um Deus de pessoas crentes, que confiam, que usam a fé que tem dentro de si, que colocam a palavra de Deus em prática, que obedecem os mandamentos do Senhor. Se você confiar em Deus, obedecer a palavra de Deus, você verá a mão de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para terminar, abre na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, um relato do próprio Pedro, após ter sido liberto. A experiência de Pedro, olha o que Pedro fala. Você abre em Apocalipse e volta alguns livros. Você vai passar pelas cartas de João, vai passar por Judas, João, você vai chegar 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3 e versículo de número 12. Capítulo 1 Pedro, capítulo 3 e verso de número 12. Pedro escreveu uma carta para as igrejas, deixou relatado. Nós vamos ler o que Pedro escreveu para a igreja a respeito do que ele pensava do Senhor. 1 Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha para cá, o rosto do Senhor está voltado para a sua vida. Deus é quem te guarda, amados. Isso aqui não aconteceu apenas para que fosse relatado, aconteceu para que fosse pregado, para que fosse anunciado, para que você ficasse sabendo. Aquilo aconteceu porque Deus sabia que 2000 anos após esse fato ocorrido, eu hoje estaria aqui, muitas outras pessoas, Deus sabia que você estaria aí sentado nesse banco, passando a situação que você está passando. Deus sabia que essa palavra seria anunciada e que o milagre de Pedro causaria em você fé, para que você pudesse acreditar que há esperança para você, que nem tudo está perdido, que ainda há uma esperança sobre a sua vida e que o teu Deus é quem pode fazer o milagre por você, que você tem alguém que você pode confiar, você tem alguém que você pode repousar a sua esperança, e esse alguém é Jesus Cristo. Deposite a sua confiança no Senhor, deposite a sua confiança em Deus, deposite a sua confiança em Jesus, porque Ele fará sobre a sua vida o extraordinário. Confie em Deus, deposita a sua confiança no Senhor, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja sem poder de ação, ainda que reinem outras pessoas ímpios, reinem sobre a sua vida, ainda que pareça que você não tenha voz nenhuma, a voz final vem do alto, ela vem de Deus, e é Ele quem governa e reina, é Ele quem tranquiliza e governa todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Tenha paz, tenha tranquilidade, porque o teu Deus está de pé no trono dele, e Ele comanda tudo. Fique em paz, amados, porque você é filho e filha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe. A sua situação não é comparada a de ninguém. A sua situação é particular e está diante do trono de Deus.
Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas Deus não permitiu que Pedro fosse morto naquela circunstância. Pastor, aconteceu com os outros. Com fulano aconteceu assim, assim, assado. Ele fez isso, fez aquilo, não teve jeito. A palavra final vem de Deus, não vem dos homens. Não vem do exemplo de A, B ou C. Não vem do exemplo daquela pessoa, daquele homem, ou daquela mulher, ou dos conselhos que andam dando, que você está ouvindo por aí. Não. O poder que você tem hoje nas mãos é o poder da oração. Busque a Deus, entregue nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Ele vai fazer um milagre sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Quantos leem nisso, digam amém. O que moveu o anjo naquele lugar? Foi a oração. O anjo acordou a Pedro, mas foi a oração que mandou o anjo naquele lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos levantar um clamor hoje a respeito da sua vida e da sua causa. Pouco importa se eu sei o que você tem passado, o que você tem vivido. O Deus de Pedro sabe o que você precisa. E nós vamos usar hoje, agora, nesta noite, a mesma ferramenta que Pedro usou, que é a oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Feche os olhos, curve a cabeça. Em reverência ao Senhor. Pedro descansava em paz, mas ele orou, ele buscou a Deus e Deus se revelou para ele. O Senhor hoje nessa noite quer se revelar na sua vida. Talvez você tenha passado afrontas, turbulências. Talvez você tenha passado dificuldades. Cada vez a situação vai ficando pior e pior. E não há solução, não há quem te tire disso. Não há o que possa ser feito. Talvez você não sabe mais o que fazer. As coisas parecem que vão de mal a pior. Mas hoje nessa noite nós clamamos a favor da sua vida. Eu gostaria que você orasse. Não se importe com esse irmão, com essa irmã que está do seu lado, mas abra a sua boca e ore. Peça onde você quer que Deus visite, onde você quer que Deus haja hoje na sua vida. É no seu trabalho, peça que Deus visite o seu trabalho. Tem acontecido coisas lá que desagradam ao Senhor, apresenta agora a Deus. Tem acontecido coisas lá inexplicáveis, você tem sofrido afrontas, apresenta nas mãos do Senhor. É a sua família, a sua casa, o seu marido ou a sua esposa que tem passado dificuldade ou problemas, apresenta a ele, apresenta ela nas mãos do Senhor. Fala o nome dele para Deus, o nome dela para Deus. Diz assim: Deus, abençoa fulano, abençoa Beltrano, meu Deus, abençoa essa pessoa. Libera hoje, se for preciso, perdão para aquela pessoa que tanto te fez mal. Apresenta a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Se você talvez diz assim: Deus, eu tenho passado situações complicadas, eu preciso da bênção do Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta nova na minha vida. Peça isso para Ele hoje, nessa noite, mas não fique de boca fechada. Fale para Ele o que é que você precisa. Se é a sua saúde que tem estado debilitada, aquela pessoa que precisa, ela está com uma enfermidade, ore para aquela pessoa, peça que Deus faça um milagre na vida dele ou na vida dela, que Deus possa livrá-lo ou livrá-la dessa situação. Mas ore a Deus, porque o teu Deus, o Deus de Pedro, é quem te ouve nessa noite. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, que a cada causa, meu Pai, contada hoje nessa noite, possa topar os céus, assim como a oração daquela igreja chegou até o trono do Senhor, e que o milagre do Senhor desça dos altos céus até a terra, até a cidade de Carapicuíba, na estrada da Gabiroba, no número 80, e visite hoje esta pessoa, que ela seja mudada, que ela seja transformada, que ela seja liberta, que ela receba a cura, que ela receba a transformação, e que o Senhor opere hoje um milagre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.